queridos nesta noite. Quero louvar ao Senhor por estar aqui, você também que está à escuta da nossa live. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Quero te pedir que você venha juntamente conosco participar de um culto de adoração ao nome do nosso Deus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje para o adorar. Então Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Então, enquanto você viver aqui nessa terra, você tem que estar em adoração, em louvor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito por nós. Porque só o fato de você estar respirando, o fato de você estar com fôlego de vida, é um grande motivo de você agradecer ao Senhor e você louvá-lo, não somente com os seus lábios, mas com todo o seu viver. Que a tua vida ela seja única, exclusivamente para a adoração do Deus vivo, amém? E eu gostaria, diante de você adorar o Senhor, você apertasse a mão do teu irmão e cumprimentasse ele com a paz do Senhor. Vamos dar a paz do Senhor, meu querido, é bom ter você aqui. É bom ter você aqui conosco. Amém? Hoje é noite de adoração. Eu sei que você veio aqui para adorar o nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Vamos dizer para Ele que toda glória, toda majestade, toda adoração, o nome dele vai ser elevado aqui nessa noite. Você pode levantar a tua mão e glorificar e agradecer a Deus vivo. E dizer, Pai, somente a Ti eu quero adorar. Eu quero bendizer o Teu nome, porque o Senhor é digno de receber.
salvar, para nos dar a vida eterna. Havia uma necessidade que alguém morresse para pagar os nossos pecados. E o nosso Deus enviou Jesus Cristo para dar a vida por nós. E até hoje o Senhor tem nos guiado através da tua palavra. Nós recebemos a direção do Espírito Santo através da palavra de Deus. Ele é a luz que nos guia. A sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. E nós estamos seguros na palavra de Deus, porque não há outro Deus além de ti. Não há. O nosso Deus é único. Por isso que eu quero levantar a minha mão essa noite e dizer: Pai, a ti, somente a ti, eu rendo a toda a minha adoração, todo o meu louvor. A Deus que sonha, como o gesto do nosso Deus. O gesto onde Ele derramou literalmente o seu sangue por nós. E nós vemos uma humanidade, um povo que não quer saber de ouvir falar. Estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas têm abraçado o pecado e elas não querem mais ouvir falar de Jesus. Mas nós que estamos aqui temos
me dizer a cada dia, enquanto eu viver, eu vou dizer que Ele é o Senhor da minha vida, porque Ele deu a sua vida por mim. Então hoje é uma noite de adoração, uma noite onde você tem a oportunidade de engrandecer ao Senhor. Talvez você saiu da sua casa, eu não sei como você passou a semana, como foi o seu dia, mas eu quero dizer uma coisa: independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que possa ter acontecido com você e comigo, o Senhor é digno de ser aclamado nessa noite. O nome dele é digno de ser elevado nessa noite, porque quando nós adoramos, a presença dele vem e ela nos abraça. Então nessa noite eu quero que você aplaude o Senhor mais uma vez, engrandecendo o seu nome, exaltando o seu nome, porque ele é digno de receber toda a adoração e todo louvor. Nós vamos ter a palavra ofertória nessa noite, onde você também terá o privilégio de estar ofertando na casa do Senhor. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe ricamente, em nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Oh, maravilha. Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo de número 24. Salmo de número 24. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje nós celebramos a Deus num culto que é especial, né? Nós ofertamos hoje as primícias e também participaremos da mesa do Senhor. É um culto ímpar, né? No mês, que nós fazemos todo segundo domingo. E sempre vai bater com o Dia das Mães e o Dia dos Pais, né? Porque o Dia das Mães é o segundo domingo de maio. E o Dia dos Pais, o segundo domingo de agosto, né? Então nós sempre vai bater essas datas aí. Então parabéns mais uma vez a todas as mamães, né? Vocês são muito especiais, receberam uma tarefa muito difícil, mas certamente o Senhor capacita, né? A mulher que teme ao Senhor, ela é capacitada por Deus para instruir seus filhos, para edificar a casa, né? A mulher sábia edifica a sua casa, diz a palavra de Deus. Certamente cada mulher buscando o Senhor vai receber do Senhor poder e sabedoria para instruir sua casa e seus filhos no temor de Deus. No Salmo 24, a palavra de Deus diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Bem, somente esses dois versículos, você pode sentar um minuto. Nós vemos aqui a declaração da palavra de Deus, de que o Senhor, né, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a terra que nós habitamos, ela foi feita, ela foi criada pelo poder da palavra de Deus, e ela é sustentada por esse mesmo poder. Você entende isso? Deus criou a terra para receber o homem, e ela tem todas as qualidades para fazer viver ou preservar e fazer prosperar a vida humana. O oxigênio, ele está exatamente 21% na atmosfera, exatamente o que nós precisamos, nem 1% a mais, nem 1% a menos, isso desde que a Terra foi criada. Algumas cidades, devido à poluição, sofrem, né? Mas não foi Deus que fez a poluição, não foi Deus que criou a poluição, o ar seco. Muitas doenças respiratórias, muitas enfermidades têm surgido, né, por causa do homem, por causa da indústria, né, por causa daquelas fumaças pesadas, cheias de gases pesados, né? Mas Deus criou a atmosfera da terra com exatamente a porcentagem que eu e você precisamos para alimentar nossas células, para alimentar nossos glóbulos vermelhos, né? Para que o oxigênio possa circular nos pulmões, no coração,
e todo o corpo. Então, o Senhor criou a terra para você. O Senhor criou a terra para nós, para que nós vivêssemos nela. Mas a terra não é sua. A terra não é minha, não é nossa. A terra pertence ao Senhor, amém, queridos? Se o Senhor criou a terra e a terra é dele, e ele nos colocou aqui, então estar vivendo, acordar cada dia pela manhã e poder comer o arroz que a terra produz, o feijão, né, que a terra produz, poder respirar esse oxigênio, né, essa quantidade e qualidade que Deus criou, isso tudo é fruto da graça de Deus, é tudo fruto de um amor que Deus tem por você, e Ele faz com que você experimente esse amor todos os dias, amém, querido? Quem gosta de pão aqui? Pão. Tem gente que gosta de pão. Mas se não gosta de pão, gosta de tapioca. Se não gosta de tapioca, gosta de farinha. Não, mano? Farinha de mandioca. Quem não gosta? Sim, nós gostamos. Tudo isso vem de onde? De onde vem o trigo? O solo. De onde vem a mandioca? O solo. Quem não gosta outro gosta de broa, de milho. Alguns sorrisinhos aí, o pessoal gosta de broa de milho. E de onde vem o milho? Da terra. E toda essa benevolência do Senhor nós temos experimentado. Tudo é do Senhor. Você entende que você aqui está de passagem? E que você tem uma vida toda, né, maravilhosa aqui pelas coisas que Deus fez, que Deus criou. Então, irmãos, nós podemos entender o seguinte, que a terra é do Senhor, mas que Ele deu aos filhos dos homens para que nós habitássemos aqui com muita alegria e conforto, nos alimentássemos e vivêssemos. Mas o salmista declara que o mundo e aqueles que nele habitam também são do Senhor. Então tudo é do Senhor. Embora nós sejamos aqui, nós gozamos dessa graça, nós também não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Senhor. E é por isso, irmãos, que nós ofertamos a Deus, porque reconhecemos que tudo que temos é do Senhor, e que se usufruímos de algum bem, de algum alimento, de alguma coisa boa aqui nessa terra, é por graça que nós recebemos do Senhor. E cada alimento é do Senhor. E as pessoas que habitam no mundo, eu e você, somos do Senhor também. Então nessa tarde, eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. E nós vamos ofertar ao Senhor, irmão, por gratidão, por amor a esse Deus que nos deu tudo. Ah, pastor, eu conquistei o meu trabalho. Querido, quem te deu fôlego de vida para você levantar cada manhã do seu mês de trabalho foi o Senhor Deus. O passarinho, ele respira pelo poder de Deus. Jesus disse, não cairá um sequer no chão, sem que Deus, o Pai, permita. A vida pertence ao Senhor, tudo é dele. Então nós ofertamos nessa tarde, nós ofertamos as primícias, o alimento. Por quê? Porque o Senhor é dono de tudo, mas Ele não te pede tudo. O Senhor é dono de tudo, mas Ele não te pede tudo. Ele te pede 10%, que é o dízimo. Ele te pede oferta voluntária ao Senhor, aquilo que você propõe no coração, porque Ele te dá tudo, mas não te pede tudo. Ele disse que você pode usufruir de todo o resto. Então, nós queremos louvar o Deus do céu, que nos agraciou com toda sorte de bênçãos. E ainda por cima, se você é cristão, e se você tem uma fé no Senhor Jesus, você ainda tem muito mais ainda a louvar o nome do Senhor, porque você recebeu pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo, a vida eterna. Então, depois de usufruir de todos os bens dessa terra, você ainda tem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Amado Pai, nós ofertamos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós entregamos, ó Pai, as primícias, o alimento, o dízimo, a oferta, tudo, Pai amado, entregamos a Ti. E pedimos, ó Pai amado, humildemente que o Senhor aceite a nossa adoração.
porque tudo que está sendo feito aqui é para ti. Os hinos que estão sendo cantados não são para nós, são para o Senhor. A música que toca, os instrumentos que tocam, as vozes que ecoam, tudo isso é para o Senhor. As mãos que se levantam é para adorar o Senhor. A dança é para adorar o Senhor. Ó Pai querido, nós estamos aqui para te adorar. Os dízimos, as ofertas, o alimento, das primícias, tudo é para o Senhor, porque do Senhor vem todas as coisas. Senhor Deus, nós te honramos nessa noite com o melhor da terra, com o melhor que temos, porque é para ti esse culto. A primícia é para ti, o dízimo é para ti, a oferta é para ti, a adoração é para ti, porque toda a terra pertence ao Senhor, toda a plenitude da terra é do Senhor, e os que nela habitam também são do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sair do seu lugar, depositar aqui o seu alimento. Lembraremos a morte do Senhor até que Ele venha, para que até um dia estejamos com Ele para todo sempre. Aleluia. O universo chora, o sol se acabou, ali estava amor, o Salvador, corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado, Ele
ele sentou na minha frente. Em 2019, a escola de aprendiz, ela deu uma Bíblia para cada um que colocou o nome na lista e queria uma Bíblia. E ele veio para mim, sabe que eu sou evangélico, e falou assim: olha só, há 4 anos atrás eu encontrei essa Bíblia. Olha só do que ano que ela era, foi da época da escolinha. E ele pegou aquela Bíblia e ele ficou folheando e ele disse: poxa, só tem palavras difíceis aqui, tem que fazer, tem que pegar dicionário, tem que ler a Bíblia com o dicionário do lado, né? Eu falei: realmente, tem várias passagens, várias letras da Bíblia que você não consegue entender. E ele começou a me enganar e falou assim: tá, a Bíblia ela foi escrita por quem? Eu falei: por homens inspirados por Deus. Ele: tá, nessa história toda, será que ninguém pegou alguma coisa da sua mente e quis escrever na Bíblia e hoje a gente lê e entende do pensamento que o cara teve naquela época? Eu falei assim: não tem como, porque a Bíblia, ela diz desde Apocalipse, não tem como o humano escrever, a nossa capacidade é muito limitada para isso. Tem que ser uma mente divina, tem que ser algo divino, algo eterno. Eu falei para ele assim: você vai começar a ler a Bíblia e você vai me dizer se tem como algum homem, aleluia, escrever a Bíblia por si só, porque uma coisa encaixa na outra. E de serviço de sexta-feira, ele virou para mim e falou assim: meu irmão, eu não tenho como um homem escrever, porque eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a sentir algo diferente. O homem não tem nada para me dar, mas aquele que me está, ele é aquele que deu, aleluia, a vida eterna. E se hoje nós somos cheios de Jesus, você pode levantar a sua mão e agradecer, agradecer, agradecer aquele que vive, aquele que reina, ele está vivo, a destra do Pai, aleluia. A Bíblia ela faz a transformação na vida do homem. Não tem como você ler a Bíblia e dizer que veio de alguém imperfeito. Tem que vir de alguém perfeito. E se hoje nós temos essa palavra perto de nós, foi porque ele desceu. Foi porque ele desceu. Ele nos amou. O Cordeiro veio morar nós da fundação do mundo. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Levanta a tua mão e aplauda o nome do Senhor, porque ele nos amou. Oh, aleluia. Como pode você não se alegrar na presença do Senhor? Porque Ele preenche o vazio da alma de qualquer ser humano que possa existir. Há um poder sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo, que age no nosso caráter. Um poder transformador. Um poder que Ele entra, Ele transforma aquele que tem sede e fome de justiça. Então nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, porque esse sacrifício não foi em vão. Esse sacrifício, ele tinha um propósito de me salvar e te salvar e te dar o que é de mais precioso. Aqui nós passamos por lutas, por adversidades, por provações, mas nós temos uma esperança eterna com Ele. Nós vivemos no mundo por fé, porque Ele tem segurado a nossa vida na palma da sua mão. Eu quero erguer as minhas mãos e agradecer o nome do Senhor porque Ele é digno. Neste momento, estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando pelo nosso pastor, nós estamos ministrando a palavra de Deus. Eu quero te pedir que você não ande, você não se distraia, você fique atento ao que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida. Pai, eu te entrego o teu filho, que está fazendo menção da tua palavra. Neste momento, Pai, ele é um vaso que precisa, Pai, de ti. Estará transmitindo a tua verdade, mas é o Senhor que vai estar falando através da tua igreja. Porque nós estamos aqui, ó Pai, porque carecemos e precisamos ouvir a tua voz. Toma liberdade nessa noite, Pai, e fala conosco e quebra toda a cadeia no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bem, queridos, maravilha do céu.
Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aleluia. A partir do versículo 23. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, é o texto clássico, da Santa Ceia. Mas eu gostaria de meditar um pouco nesse texto, juntamente com a igreja nessa noite, para que nós pudéssemos esclarecer algumas coisas importantes a respeito da ceia do Senhor, da salvação que Jesus Cristo nos proporciona por meio do seu sangue, da sua graça, do seu sacrifício. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. E quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Bem, você pode sentar. Um minuto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, esse texto ele é esclarecedor. Paulo fala nos últimos versículos, ele fala algo que ele já havia falado. Olha, quando vocês se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, ele está falando para a igreja que está em Corinto, os cristãos de Corinto. E essa igreja de Corinto é uma igreja composta por senhores de escravos e escravos. Então quem estava nessa igreja ou era senhor de escravo ou era escravo. 30% da igreja era de senhores de escravo, aproximadamente. Mas 70%, ou seja, a maior parte da igreja era composta por escravos. E eles não tinham muito dinheiro. Quem era escravo era muito pobre, e quem era senhor de escravo era muito rico. Então havia dentro da igreja uma divisão de classes sociais muito forte nessa igreja de Corinto. Então, eles estavam acostumados a celebrar a festa do amor, Eles estavam acostumados a se reunir e comer muita carne assada no fogo e beber muito vinho, e alguns deles até se embriagavam. Quando eles começaram a celebrar a ceia do Senhor, eles começaram a celebrar a ceia do Senhor da mesma forma que eles celebravam essas ditas festas do amor. E de amor não havia nada. Por quê? As pessoas que tinham muito dinheiro levavam cada um porco, leitão assado, um cordeiro assado, e muita comida, e muito vinho. E essa classe rica, ela se separava
nos cantos e comiam entre eles. E a outra parte da igreja, a maior parte, 70%, né, de pessoas que eram escravas ou servas, né, e eram muito pobres, não tinham mal o que comer. Então, o que acontecia nessas festas? Um grupo comia, se embriagava, e o outro grupo, na maioria das vezes, não tinha nem o que comer. Então Paulo, quando ele toma conhecimento do que está acontecendo na igreja de Corinto, ele imediatamente escreve, né, e acrescenta nessa carta aqui uma instrução para essa igreja, um aperto, né, um puxão de orelha e também uma instrução. Por isso ele diz assim: olha, eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice. Então ele começa a explicar como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. Não deveria ser como era a antiga festa do amor, que de amor não tinha nada, onde havia essa divisão de classes sociais, onde um grupo comia muito, bebia muito, até se embriagava, e outro grupo ficava olhando e não tinha o que comer, porque havia uma divisão. Então Paulo ele está chamando a atenção dos coríntios para que a ceia do Senhor não seja celebrada assim. No versículo 20, um pouquinho antes, ele diz assim: de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então ele está exatamente descrevendo a vergonha que era a ceia na igreja de Corinto. E ele diz: isso que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. Vocês estão envergonhando o nome de Deus dessa forma. E isso é uma vergonha que está acontecendo no meio de vocês. Não há amor, não há consideração uns com os outros. Por isso ele diz: vocês têm que esperar uns pelos outros, e se alguém tiver fome, come em casa. Por que Paulo fala se alguém tem fome, come em casa? Porque as pessoas estavam se embriagando, estavam se fartando, quando todos passavam fome na igreja. Essa divisão. Então, irmão, se você quer comer muito, come na sua casa. Quando você for celebrar a ceia do Senhor, espera uns pelos outros. Vocês devem esperar, tomar um cálice cada um pedaço de pão. É a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Então, ao contrário daquilo que os coríntios estavam acostumados a fazer, a celebrar daquela forma errada, Paulo está corrigindo, dizendo assim: olha, não é isso a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Como é a ceia do Senhor? Ele começa a dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus tomou o pão, tomou o cálice, e todo mundo comeu igual, todo mundo, né? Então ele está ensinando como deveria fazer. E uma coisa que a gente observa aqui, e que é muito importante, é que a ceia do Senhor, irmão, o pão e o vinho, são símbolos do sacrifício que Jesus Cristo fez por nossos pecados. A ceia, ela é um memorial, ela foi estabelecida na igreja como um memorial. O que a gente traz à memória quando come o pão e bebe o vinho? O sacrifício de Jesus Cristo. E a ceia, ela não é somente um memorial ao sacrifício de Cristo, mas também uma renovação da esperança, porque ele diz: até que Cristo venha. Então há uma esperança na igreja, e essa esperança é renovada no simbolismo da Santa Ceia do Senhor. Uns dizem: pastor, não pode chamar Santa Ceia. Outros dizem: é ceia do Senhor, não é Santa Ceia. Querido, esta ceia, ela é santa por ser separada, diferenciada de todas as outras. A ceia que as pessoas estão acostumadas a fazer nas festas, Paulo diz: isso não é a ceia. A ceia do Senhor é isso que eu estou ensinando para vocês aqui. Então, de certa forma, ela é separada, ela é santa. Você entende isso? E o seu simbolismo, não somente por esse motivo, mas o simbolismo que ela traz é muito especial, é muito específico. A ceia, ela leva a gente a recordar o sacrifício de Cristo, ela leva a gente a pensar no agora, como eu estou agora com Cristo. E essa ceia, a mesma cerimônia, me faz também pensar no porvir, na eternidade.
Então a ceia aponta para o passado, para o presente e para o futuro. A igreja ela é um organismo vivo e é um organismo histórico. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma história. Ela começa quando Cristo encarna, ele vem, o verbo vivo se faz carne e habita entre nós. Então ali começa o projeto de Deus por resgatar o homem na prática. E essa igreja, ela tem origem no próprio Cristo, no próprio Messias, no próprio Deus encarnado. O próprio Deus, ele é a origem da igreja. Aleluia. A igreja nasceu de Deus. A igreja nasceu no coração de Deus. Do projeto da execução, ela vem de Deus, do coração de Deus, da mente de Deus. Antes que se formasse a terra, o cordeiro já havia sido imolado e a ceia do Senhor já estabelecida, e a igreja já eterna, vitoriosa no cordeiro, pelo sangue do cordeiro. Quantos podem nessa noite glorificar o cordeiro de Deus que desceu das regiões celestiais para se entregar por nós, para dar a vida por mim e por você? Durante a Idade Média, muito se discutiu a respeito da ceia. A igreja romana criou uma doutrina da consubstanciação. O que é isso? Eles acreditavam que no momento que você comia o pão, no momento que você orava pelo pão e colocava o pão na boca, o pão se transformava em carne. Aliás, da transubstanciação. O pão, ou a hóstia, na igreja romana é hóstia, a pessoa comia e na boca da pessoa se transformaria em carne. Uma transubstanciação, uma transformação de substâncias. E o vinho, quando bebesse, se transformaria no sangue de Cristo, de verdade. Essa doutrina foi criada, mas ela não tem base bíblica. É uma heresia, mas foi criada. Alguém olhou e achou, em uma hermenêutica, uma interpretação de texto ruim, porque nós não encontramos base bíblica para isso. Mas nós encontramos sim um simbolismo, uma lembrança, um memorial. Também alguns acreditavam, nesse contexto aí de pensadores, eles entendiam o seguinte: dentro do pão está a carne de Cristo, e no vinho está o sangue de Cristo. Então a consubstanciação, eles existem juntos. Então o que a gente entende é que muitas heresias surgiram na história da igreja com relação à ceia do Senhor. Pensamentos errados. E por incrível que pareça, hoje nos nossos dias, dentro das igrejas evangélicas, muitas pessoas ainda não entenderam o que é a ceia e o que ela representa. E é por isso que o Espírito de Deus nessa noite nos levou a essa palavra, para que a igreja que aqui está e a igreja que nos assistirá pelo ao vivo vai poder entender o verdadeiro significado da ceia do Senhor, a verdadeira representação da ceia, a importância, irmão, porque muita gente não entendeu. Mas nós vamos analisar esse texto mais pausadamente, minuciosamente, para a gente entender. Então, em primeiro lugar, os elementos da ceia, o pão e o vinho, são representativos, são símbolos. Amém, gente? Quando você olha para a bandeira do Brasil, você lembra de quê? Da pátria, da nação. Mas a bandeira não é a nação, a bandeira é apenas um símbolo nacional. Não é verdade? Amém? Da mesma forma, nós olhamos para o pão e olhamos para o vinho, e eles simbolizam o corpo de Jesus que foi crucificado na cruz. Não é o corpo, mas lembra o corpo. Não é o sangue,
mas aponta para o sangue, lembra o sangue, lembra o sacrifício que Jesus Cristo fez, amém, ao ser crucificado, oferecendo a si mesmo como cordeiro imaculado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Paulo diz, olha, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor, e eu vou ensinar agora para vocês como essa ceia deve ser celebrada. O pão e o vinho, como símbolos, né, estão representados, e você deve fazer isso em memória de mim. Em memória de quê, gente? Em memória do Cristo, em memória do cordeiro imolado, do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E apontando para o passado, apontando para hoje, porque a gente vai ver aqui no contexto que eu preciso analisar o hoje, e apontando para o futuro, porque Jesus Cristo prometeu que vai voltar. E ele disse, olha, nunca mais eu vou tomar suco de uva, nunca mais eu vou tomar, né, o fruto da uva, até que eu esteja com vocês no reino de meu Pai. Por que ele disse até que eu esteja no reino do meu Pai? Porque ele disse que na ceia do Cordeiro, na ceia, após o arrebatamento, nas bodas do Cordeiro, ele vai tomar suco de uva novamente conosco. E nós sentaremos à mesa com ele, irmão. E nós comeremos e beberemos com o Senhor. Celebraremos a vitória. E nós vamos olhar para trás, nós vamos dizer, valeu a pena todo o sacrifício, sofrimento, toda a injúria, valeu a pena, porque eu estou aqui por ele, dele, por ele, para ele. São todas as coisas por Jesus Cristo. Eu estou aqui, pelo sangue do Cordeiro, eu estou aqui, e pelo sangue do Cordeiro eu viverei eternamente. Glória a Deus. Aleluia. E ele continua dizendo, depois que ele fala do pão e do vinho, no versículo 26, se você puder acompanhar na sua Bíblia, puder ser transmitido no telão, versículo 26 é assim, porque todas as vezes comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então nós olhamos para trás, vemos o sacrifício de Jesus Cristo. Nós olhamos para trás, e então nós valorizamos tudo que Jesus fez por nós. Nós não podemos viver uma vida cristã hoje e entender que o que estamos vivendo aqui é por nosso mérito. Nenhum cristão é salvo por seu mérito. Nenhum cristão vai para o céu porque merece um sacrifício do Cristo, inocente, sem pecado. Esse homem, o Messias, o Cordeiro de Deus, ele morreu no seu lugar. Você entende isso? Ele morreu no seu lugar. Então você não está hoje de pé, você não está salvo, você não recebeu o Espírito Santo, você não tem entendimento da palavra porque você merece, ou porque você conquistou, ou porque você é o cara. Não, Jesus morreu por você, o inocente no lugar do culpado. Alguém tomou o seu lugar, alguém tomou sua condenação, e o profeta Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades estavam sobre ele tomou sobre si, ele caminhou, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi à cruz do Calvário, levando o meu pecado, o seu pecado, e quando ele sobe ao Calvário, ele é crucificado aos cravos, vaza suas mãos, ele é chicoteado à lança, todo aquele sofrimento, sangue se esvaindo, foi por você. Jesus Cristo se ofereceu por você, um sacrifício puro, um sacrifício santo, o inocente pelo culpado. Então nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o Calvário, nós olhamos para lá e nós vemos Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus. Ele tomou o seu lugar. Quem deveria estar lá? Pastor Marcos, Pastor Tarcísio, Presbítero William,
evangelista Luiz, todos nós deveríamos estar lá. Todos nós somos pecadores, somos culpados, somos iníquos. Toda a nossa iniquidade foi jogada sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele carregou todos os nossos pecados. Você pode glorificar a Jesus por isso? Então nós vamos celebrar a ceia? Vamos. Por quê? Porque todas as vezes que você comer o pão e beber o sangue, você anuncia a morte do Senhor. Você lembra desse sacrifício que foi feito por você. Você diz: eu sou indigno, mas Ele conquistou por mim a dignidade, a justiça de Cristo agora é minha. E quando ele diz até que ele venha, aponta para o futuro, porque você e eu estamos aqui, não com medo do inferno, mas porque queremos estar com ele para sempre. E existe uma esperança, uma promessa que diz: eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Ele prometeu voltar, ele prometeu vir. E Pedro diz: muitos têm a vinda do Senhor como atrasada, tardia. Mas Deus não retarda a sua promessa. Antes ele era um ganho para com aqueles que amam se salvar. Quantos anos de evangelho você tem? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Pastor, eu tenho mais de 50 anos de evangelho. Que bom. Você imagina se Jesus tivesse voltado antes de você se converter? O que seria de você? Porque existe uma falsa doutrina dos que ficaram para trás, que diz que quem não subir no arrebatamento vai ficar uma segunda vez, uma segunda chance. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus fazendo aliança com a igreja, e a igreja sendo arrebatada. E após o arrebatamento, eu vejo Deus se aliançando com a descendência de Abraão, remanescente, os que ficaram. Então Deus tem aliança com a igreja, mas ela vai ser arrebatada. E quem não for arrebatado não é igreja, então Deus não tem compromisso com isso. Apenas o remanescente de Israel, os descendentes de Abraão que ficaram, tem uma promessa de serem salvos. E os cristãos, pastor, que foram relaxados, displicentes na sua vida espiritual e que simplesmente ficaram no dia do arrebatamento? Eu não tenho nenhum texto bíblico para garantir nada a essas pessoas que vão ficar. Portanto, essa doutrina dos deixados para trás, esses que foram deixados para trás, que os filmes mostram, os livros dizem que os homens conjecturaram uma salvação para essas pessoas, mas eu não vejo salvação. Ah, pastor, mas tem pessoal que vem com a veste salpicada de sangue. Sim, quem disse que esses são aqueles cristãos relaxados que não subiram no arrebatamento? Qual é a garantia que você tem? Talvez sejam judeus que tenham sido mortos na tribulação por não aceitar a marca da besta nem do falso profeta. Qual é a garantia? O que eu quero dizer para você é que, analisando o texto bíblico, não há garantia para aqueles que vão ficar aí. Então eu quero pregar para você hoje o evangelho que diz que a única chance que você tem de salvação está em Jesus Cristo, está em crer na morte e ressurreição do Cordeiro, está em você ser fiel a Deus hoje e estar pronto para o arrebatamento. Nós já tivemos aqui a encenação da parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, 5 eram relaxadas, imprudentes. Mas qual é o significado de imprudente? Elas não fizeram nada quando foram despertadas. Porque a palavra diz o seguinte: todas dormiam, e à meia-noite veio uma voz que gritou e disse: aí vem o noivo. Todo mundo acordou. Mas uma parte das noivas, 5 delas, foram e com aquele despertamento pegaram azeite,
compraram material, fizeram azeite, encheram suas reservas de azeite. Encheram as lâmpadas e encheram as reservas. E as outras 5, elas simplesmente acordaram. Ficaram com o azeite que já estava na lâmpada. E não se preocuparam. Só que quando o noivo veio, as 5 que tinham azeite reserva, que eram prudentes, que eram trabalhadores, que eram, como é que eu vou dizer, dedicadas, elas prepararam o azeite de reserva e elas entraram para as bodas junto com o cordeiro, junto com o noivo. E o que foi dito para as 5 que ficaram? Fica aí, daqui a pouco vocês vão se salvar, daqui a pouco vocês vão ter uma segunda chance. O que foi dito para elas? Apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Eu sei que talvez você acredite diferente, você acredite que, pastor, mas se eu ficar, eu vou ter uma segunda chance. Mas eu quero dizer a você, eu lendo a Bíblia, eu não encontro base bíblica para garantir a você uma segunda chance. A chance é agora. A salvação é agora. O que eu posso garantir para você pelo texto bíblico é que agora você tem a oportunidade. Agora você tem a chance. E depois eu não sei. Aliás, eu não estarei aqui para te orientar. Porque eu não estou vivendo uma vida cristã para ficar numa segunda chance. Eu estou vivendo Cristo hoje, porque na primeira eu vou subir. A igreja vai subir. E quem ficar? Não sei, irmão. Eu não te dou nenhuma esperança para aqueles que ficar. Porque eu não encontrei isso na Bíblia. Eu encontrei teólogos falando. Eu encontrei livros comentando a mesma coisa. Mas eu não encontrei na Bíblia um texto que me garanta. É sério. Se tu ficar, depois tem uma segunda chance, não se pode, não vai ter, não, fica tranquilo. Não, eu não encontrei isso na Bíblia. O que eu encontrei? Escapa de tua vida agora. Aceite agora. Viva agora. Porque depois eu não sei o que vai ser das pessoas que ficarem. Então, o Evangelho de Jesus deve ser vivido numa lembrança do sacrifício de Jesus, de uma agora, produzindo azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Você tem que produzir, irmão. Jesus disse: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Batei, abri-se-vos-á. E ele diz: o pai, ele nunca vai dar uma pedra para o filho, vai dar um pão. O pai nunca vai dar uma serpente, vai dar um peixe. E ele disse: quanto mais vocês que são maus sabem dar bons presentes para os filhos de vocês, quanto mais o Pai vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: o Senhor nos prometeu, irmãos, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos terão sonhos, vossos velhos terão sonhos, vossos filhos terão visões, profetizarão. Então nós temos uma promessa para agora. A igreja do arrebatamento, ela vive Cristo agora, ela vive o Calvário agora, ela está crucificada agora, ela está crendo agora, ela executa a salvação agora, hoje, já. Não estamos aqui para viver um evangelho medíocre, de qualquer jeito, abraçando o pecado, escondido, oculto, e quando Jesus voltar você fica e depois você vai. Não, a salvação é agora, irmão. Arrependa-se. As cartas do Apocalipse, Jesus vira para a igreja de Éfeso e escreve dizendo o seguinte: você trabalha muito, você faz muito a minha obra, você é abundante no trabalho do Senhor. Olha, você trabalha, está de parabéns, seu trabalho está de parabéns. Mas tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você não me ama mais como me amava antes. Eu estava tomando café com a minha esposa, com meu filho, Felipe. E
essa palavra bateu fundo, forte. O Senhor está despertando para orar, para clamar, para buscar. Eu tenho certeza que não sou o único, eu tenho certeza que a igreja está sendo despertada, porque o relógio já está cruzando a meia-noite, a noiva já foi despertada, e essa noiva vai buscar, vai produzir, vai se preocupar em ter uma reserva de azeite. Porque o Espírito Santo, irmãos, é quem cuida da gente. O Espírito Santo é quem impulsiona. O Espírito Santo, você entende isso? A salvação não é pela tua força, a salvação é pelo poder do Espírito. Por isso não é pelo braço da carne, pelo Espírito. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Você entende isso? Quando nós olhamos para a ceia, a gente olha para o agora. Eu vejo uma igreja que trabalha agora, que ama agora, que está preocupada. Há pessoas que não têm preocupação, e isso me preocupa. Na certa feira, Pedro, o apóstolo Pedro, disse para o Senhor assim: Jesus estava falando, olha, o filho do homem vai ser entregue na mão dos pecadores, ele vai morrer. E Pedro disse assim: Senhor, se for preciso, eu vou até a morte contigo. Se for preciso morrer pelo Senhor, eu morro junto, porque eu não vou te abandonar. Jesus olha para ele e fala: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Jesus foi preso naquela noite. Ele foi conduzido à presença do magistério. Um julgamento feito pela madrugada, às pressas, falsas testemunhas, injusto. Para você ver que não é só no nosso país que a injustiça opera no magistrado, mas na época de Jesus também havia injustiças. A injustiça, ela sempre foi, a justiça do homem sempre foi falha. Então aquele homem inocente foi condenado, mas por um propósito de Deus, para salvar a mim e a você. E aquele Cristo foi preso. E então Pedro está no pátio, está acompanhando de longe, ele vai pela beirada, né? E alguém reconhece ele e diz: você é um deles. Você estava com o Nazareno, você é um dos discípulos dele. E Pedro espragueja e diz: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu nunca vi. E sai. Daqui a pouco outra pessoa reconhece e ele novamente nega Jesus. E uma terceira vez, como Jesus havia dito, Pedro é questionado e ele diz: não conheço, não quero saber, não quero nem saber quem é esse homem, eu não sei quem ele é, eu não conheço. E naquele momento, o Espírito Santo, irmão, nos convence do pecado. Toda vez que o cristão errar, o Espírito Santo vai pesar, vai botar um peso dentro do coração dele. A pessoa que é nascida de novo, ela não tem alegria no pecado. Ela não tem alegria, não tem prazer no pecado. O pecado é um acidente. Quando Pedro erra e pela terceira vez nega ao Senhor, o Espírito Santo convence de pecado e ele sai e corre para chorar. E ele, a Bíblia diz que ele chora amargamente, abundantemente. Ele está ali, ele abandona tudo. E Jesus ressuscita. Jesus foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, Pedro está triste. Pedro volta para o barco, pega a rede, vai pescar. Pedro está no barco pescando. Talvez na mente de Pedro fez assim, aquele pensamento: para mim agora acabou, eu traí o Senhor, 3 vezes eu neguei o Senhor, eu não amo o Senhor como eu disse que amava. E Pedro está se questionando, está todo amargurado, Pedro está cheio de culpa. Quando ele vem se aproximando do barco, na areia da praia, tem uma brasa acesa, um peixe assando,
E o Senhor está esperando Pedro. Porque ao contrário de Satanás que quer roubar, matar, destruir a sua vida, Jesus não está aqui para te condenar. Hoje não é noite de condenação. O Senhor Jesus está aqui para buscar o pecador e para perdoar os pecados e para dar uma segunda chance. Sim, Jesus fez isso. Ele vai até aquela praia. Ele sabe que Pedro está naquela praia e Pedro vem. Jesus dá uma encarada em Pedro. Mas entenda, em momento algum Jesus está recriminando Pedro no sentido de destruí-lo. Está vendo? Eu falei, você foi covarde, canalha, você não teve palavra, você me deu. Não, Jesus nunca. Jesus não faz isso. Jesus se aproxima dele e diz assim: Pedro, agape-me. Você me ama com amor ágape, amor incondicional, que você disse que me amava. E Pedro olha triste, e ele responde: Filho, eu te amo com amor menor. Eu te amo com amor inferior. Eu disse que amava o Senhor com amor incondicional e que daria vida pelo Senhor, mas eu não amo o Senhor com este amor. Eu amo o Senhor com amor inferior. Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, pela segunda vez, agape-me, você me ama com amor ágape, você me ama, Pedro, com aquele amor que você disse que daria vida por mim. E Pedro fica triste, e abaixa a cabeça, ele está se sentindo desse tamanho diante do Salvador. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu não te amo com esse amor, eu te amo com amor menor. Meu amor por ti é tão pequeno, tão inferior àquele que eu disse. E pela terceira vez Jesus pergunta, só que agora Jesus pergunta para ele: Pedro, fila-me, então você me ama com esse amor pequeno? Aí Pedro responde para ele: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Quantos de nós nos achamos que amamos o Senhor, achamos que vamos dar a vida pelo Senhor, achamos que somos cristãos de verdade, mas quando a coisa aperta e vem uma doença, uma enfermidade, uma provação, você nega Jesus, você reclama, você diz que Deus não é justo, Deus não está sendo justo com você, por que está acontecendo isso comigo? Isso não deveria estar acontecendo, porque eu sou um servo muito bom. Apenas você reconhece que é esse servo tão bom, mas o Senhor conhece, sabe que você não é tão bom. Eu me lembro quando aceitei Jesus, ou pelo menos quando eu entendi dentro da igreja que eu havia aceitado Jesus, eu cantava hinos da harpa, corinhos, eu passava horas de joelho na cama, no sofá, orando, buscando a Deus. E era o meu primeiro amor, eu queria Jesus, eu queria só o Senhor, eu fiz um voto a Deus, eu não tinha internet, celular, tablet, tanta tecnologia como tem hoje, havia apenas a televisão. Eu disse: eu não vou assistir televisão, eu vou fazer do meu tempo, vou consagrar a Deus, eu não vou assistir nada, eu vou ficar buscando o Senhor, e eu quero conhecer a Deus. E então, irmãos, todos nós talvez tenhamos a mesma atitude quando aceitamos Jesus. Nós queremos tudo, nós vamos fazer tudo, nós prometemos, nós fazemos promessas a Deus, mas quando o tempo passa, você está ocupado demais, você está muito ocupado para ter um tempo para Deus agora, você está muito ocupado porque você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa para fazer e você não tem tempo. E quando você não tem tempo para Deus, porque
você não ama a Deus como você disse que ama. Eu soube de um aplicativo agora que mede o tempo que você passa nas redes sociais. E se esse aplicativo mostra que você passa 1 hora nas redes sociais, e você está dizendo para Deus que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para estudar a Bíblia, está claro que você não ama o Senhor. Está claro que você fala que ama. Na teoria você ama, mas na prática você despreza o Senhor. E com relação à ceia do Senhor, pastor, a mesma coisa. Porque o texto vai dizer que aquele que come a ceia do Senhor indignamente não é digno, come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E há cristãos que respeitam tanto a ceia que não comem a ceia, não tomam a ceia, não participam da ceia, porque desrespeitam a ceia, mas não respeitam ao Senhor que deu a vida por eles na cruz do Calvário. Porque preferem continuar na vida de pecado, a abandonar o pecado, se consertar e tomar e participar da ceia. Então a pessoa respeita o pão, respeita o suco de uva, mas desrespeita o Senhor da ceia. Porque o texto diz, versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí a pessoa tem medo de ir para o inferno, a pessoa tem medo de ofender a Deus, a pessoa tem medo, respeita o pão e o vinho, mas continua na prática do pecado. Sinceramente, cospe na cara do Senhor Jesus. Porque em momento algum o texto está dizendo para você não tomar a ceia. O que o texto está dizendo? Vamos ver o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então ele está dizendo o seguinte: examine-se e depois coma. Ele não está dizendo examine-se e depois não coma. Porque não comer é desrespeitar a Deus. Você respeita o pão e vinho, mas desrespeita o Senhor que morreu por você na cruz. A palavra hebraica aqui, grega, para examine-se é dokimaseto, e significa eu testo e aprovo após o teste. Eu conserto. Há uma intenção de conserto. Você entendeu? Então, examine-se o homem significa olhe para dentro de você, veja se você está em pecado. Então, tenha a intenção de se consertar. O que Paulo está dizendo? Quando você estiver diante do pão e do vinho, examine-se e examine-se para consertar. Ou seja, que haja arrependimento, que haja abandono do erro, que haja conserto no seu coração. É como se uma tomada, um ventilador, parasse de repente. Não tem aquelas tomadas que você abre para emendar o fio, de repente o fio solta. Você abre aquela caixinha da tomada com que intenção? Jogar o ventilador todo fora? Não, você abre aquela caixinha na intenção de emendar o fio, de consertar, para poder continuar usando o ventilador. Então essa palavra examinar é exatamente isso. Tem o sentido que você entrou, de repente você não está bem, mas você vai olhar para dentro de você vai ver que tem algo errado, e você é convidado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite a arrepender-se do seu pecado, a abandonar o seu pecado, a confessar o seu pecado a Jesus Cristo, e então
solução nunca foi não comer, não participar. Porque se você não participa, você está dizendo para Deus que você respeita o pão e o vinho, mas você cospe na cara de Jesus Cristo. Você não tem o menor respeito pelo Senhor Jesus, porque é mais importante o pão e o vinho do que o Senhor. Hipócrita. Hipócrita. Você mantém o seu respeito pela cerimônia, pelo cerimonial, mas desrespeita o Senhor da cerimônia. O que Deus está querendo da igreja? Que compreenda que essa cerimônia ela é imprescindível para a sua salvação. Portanto, nunca foi o projeto de Deus que você não participe. O projeto de Deus é que você se arrependa, abandone o seu pecado, jogue fora a sua ação errada, para que você possa viver uma vida santa diante de Deus, e assim coma do pão, beba do vinho e tenha comunhão com o Senhor. Agora, as pessoas não entendem. Elas acham que não comer o pão, não beber o vinho, ou comer e beber indignamente vai condená-la. Quem te condena é o pecado que você está cometendo. Vamos supor que você não coma o pão, não beba o vinho, porque você está em pecado. Você vai se salvar por isso? Qual vai ser o resultado de você não comer o pão e não beber o vinho e continuar praticando o pecado? Qual é o resultado? Condenação. Então a solução não é deixar de participar da ceia. A solução é o arrependimento. A solução é você se arrepender, é você se voltar para Deus. E então você vai ver mudanças na sua vida. Por quê, pastor? Porque Paulo diz que as consequências espirituais e consequências físicas na vida daquele que não participa da ceia ou que participa indignamente. Vamos ler? Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele come e bebe para a sua própria condenação. Resultado espiritual, separação de Deus. Ah, pastor, então eu não vou tomar em respeito a Deus. O pecado está na sua vida, então você está condenado da mesma forma. O que condena você não é o pão e o vinho, o que condena você é o pecado, querido. Qual é a solução? Remova o pecado da sua vida. Definitivamente. E volte para Deus, para amar o Senhor, para fazer a obra do Senhor, porque quando Jesus diz a Pedro, Pedro, tu me amas, e Pedro responde, ele disse imediatamente, então apacenta as minhas ovelhas. Irmão, trabalhar para o Senhor é resposta de amor ao Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. Quando você ama Cristo, você faz a obra. Nem todo mundo que faz a obra ama o Senhor, mas quem ama o Senhor faz a obra. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Faz a obra, faz a obra, faz a obra. Pastor, eu estou decepcionado, faz a obra. Pastor, eu estou triste, faz a obra. Pastor, me machucaram, faz a obra, querido. Ame o Senhor e faça a obra. Ame o Senhor e faça a obra. Ame o Senhor e faça a obra. Então a solução nunca foi você estar longe do corpo. A solução nunca foi você não comer o pão e não beber o vinho. A solução está em arrependimento. Amar o Senhor, fazer a obra. Quantos estão entendendo? Digam amém. No versículo 30,
ele fala assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele primeiro fala da condenação, consequências espirituais de tomar a ceia indignamente ou de não tomar. E no 30, consequências no corpo físico. Ele diz que pessoas são doentes e fracas, e muitos já morreram, dormiram, morreram, porque tomaram a ceia indignamente, por não discernir o corpo do Senhor. Eu tinha 12 anos de idade quando aceitei Jesus, numa igreja lá na Estrada das Pedrinhas, São João do Meriti. E lá tinha uma irmã muito usada por Deus. E quando nós nos reunimos, determinado dia, o pastor mandou fazer uma roda. Todo mundo demos as mãos. E naquela manhã, após a ceia lá era pela parte da manhã, nós oramos. E quando terminou aquela oração, Deus tomou essa senhora, profetiza, e disse a seguinte mensagem: homem, nunca mais você vai comer do meu corpo e beber do meu sangue indignamente. Essa foi a última vez que você comeu do meu corpo e bebeu do meu sangue indignamente. E foi essa a mensagem. E todo mundo ficou olhando para o outro e digo: quem é essa pessoa? Uma semana depois, não me lembro se uma semana, se foi 15 dias depois, um presbítero da igreja caiu da casa dele, estava em obra, estava a escada sem corrimão, caiu e bateu a cabeça no muro e abriu a cabeça e foi para o UTI. Aquele homem batia na esposa, aquele homem bebia, aquele homem fazia coisas que às vezes nem um ímpio faz, achando que o Senhor não estava vendo. Chegava na igreja sempre chupando balinha de hortelã para disfarçar o cheiro. A mulher dele só usava camisa de manga comprida, estava um calor, só chegava na igreja com a camisa de manga comprida, para esconder as mãos com o rosto tadinho. Já tinha quase 70 anos aquele homem. Era o Senhor já. Mas depois que ele morreu, o Senhor disse que nunca mais iria comer o pão e beber o vinho. E realmente, aquele dia, aquele domingo de manhã, aquele dia, aquela ceia, foi a última ceia que ele participou na vida dele. Se foi salvo, se não foi, não sei. Deus o sabe. Mas o que Paulo diz aqui é que muitas pessoas estão doentes e fracas. E muitos já morreram. Por que morreram? Porque comeram o pão e o vinho, sem discernir o corpo do Senhor. E eu não estou aqui para colocar medo em você, estou fazendo um alerta como profeta de Deus nessa noite. Conserte a sua vida, arrependa-se, porque Deus quer te salvar. Deus quer te salvar. O Senhor está anunciando os 4 cantos desse planeta salvação no nome de Jesus, arrependimento de pecados, e então esse é o caminho. Ele diz no versículo 31: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu me julgo, se eu entendo meu pecado, eu me arrependo, eu confesso meu pecado, então eu sou curado pelo Senhor. Você entende isso? Eu vou tomar a ceia no concerto com Deus, eu vou ser curado, eu vou ser restaurado, eu vou ser visitado pelo Senhor, eu vou ser cheio do Espírito Santo, porque há uma aliança, o sangue do Cordeiro, e nós
algo reverencial a essa Deus. Preste atenção. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então, a intenção de Deus nessa noite não é culpar você, não é apontar o dedo na sua cara e dizer você é isso, você é aquilo. Não! Deus quer salvar você. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para arrependimento, para perdão, para restauração do pecador. Jesus disse: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para os doentes. Então, nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Todos os que estão aqui, devem entender que a vontade de Deus é que você participe do pão e do vinho da ceia do Senhor. Pastor, eu entrei aqui e estava em pecado. Sim. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então confesse os seus pecados. Diga a Jesus que você não ama como você disse que amava. Diga a Jesus as suas fraquezas. Conte para Ele as suas mazelas. Conte para Ele as suas limitações. Mas conte a Ele. Diga a Ele, porque Ele te ama. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas seja curado, seja sarado, seja salvo em nome de Jesus. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, irmão. Vida com abundância. E essa igreja, esses salvos não são salvos porque merecem, mas Deus, pela sua graça, Ele oferece perdão, Ele oferece o Espírito Santo, Ele oferece restauração, Ele oferece uma nova vida. Abandone seus pecados. Abandone suas transgressões. Não ame mais o prazer da sua carne do que a Deus, diz Billy Graham, numa de suas pregações. O homem não pode amar mais o prazer da carne do que amar a Deus. Você tem que amar a Deus e desprezar a carne. Você tem que amar a Deus e desprezar o pecado. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de tudo que você tem. Ame a Deus. Feche os seus olhos. Se você entrou aqui um pecador, eis aqui teu Salvador, Jesus Cristo, Verbo vivo de Deus, Cordeiro imaculado. Ele veio, Ele morreu no seu lugar, Ele tomou o seu pecado. Agora Ele oferece a você a sua vida, a sua justiça. Mas você deve se arrepender, você deve abandonar o que você está fazendo, você deve mudar a forma de viver, de agir, para viver para Ele. Amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus, eu oro, Pai amado, por esse irmão, por essa irmã, que talvez tenha entrado aqui hoje, nessa noite, preso aos prazeres da carne, preso por amarras do pecado, mas que hoje decidiram, Pai, amar o Senhor mais do que a seus prazeres. Está arrependido ou arrependida, Pai querido, tua palavra diz que confessarmos os nossos pecados ao Senhor. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O Senhor restaura, o Senhor não pisa na pedra quebrada, o Senhor não amassa, o Senhor não quebra, o Senhor não apaga o pavio que fumega. O Senhor, Ele veio para restaurar o
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto louvamos a Deus, os diáconos podem distribuir o pão e o vinho em nome do Senhor. Glória a Deus. Você está renovado? Você está energizado? O poder do Senhor. Pode distribuir o pão e o vinho. Nós vamos orar posteriormente. Glória a Deus. Deixa o senhor de mulher hoje, está limpadinho. Glória a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou
Levante assim, bem alto para o céu. Pai querido, nós te apresentamos esses elementos, o pão e o vinho, símbolos do teu sacrifício e da nossa vitória. Pai amado, abençoe-nos, ó Deus. Teus filhos têm o poder de comer o teu corpo, beber teu sangue, mediante a graça, mediante o arrependimento, mediante o sacrifício do Senhor. Isso é salvação, Pai, para nós. É uma esperança, Pai, do porvir, porque o Senhor disse que tomaria vinho conosco nas bodas do Cordeiro. Estamos aguardando esse grande dia, quando nos assentaremos contigo, Senhor, na eternidade. E então o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, porque as primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Pai, muito obrigado pela vitória da cruz. Muito obrigado, Pai, por essa noite podermos aqui participar do corpo e do sangue do Senhor. E se o Senhor voltar agora, apenas trocaremos de cálice, porque estaremos com uma mesa melhor, um cálice melhor, da eternidade contigo. Ô Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardamos o Senhor. Pai, nós te apresentamos pão e vinho reverentemente, mas felizes, alegres, por essa vitória do Calvário. No sangue de Jesus há poder. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Tomando o pão, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente também, tomando o cálice, disse: esse é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Comamos todos o pão e bebamos todos o vinho em nome do Senhor. Sinta o sabor da vitória. Somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. Amém? Adore o Senhor.